estamos iniciando mais um programa Business 360. Um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel, e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui em nosso programa o fundador da Anhanguera Educacional, que compõe hoje um dos maiores grupos educacionais do mundo, com mais de 1 milhão de alunos de nível ensino superior. Ele é visionário, revolucionário do sistema de ensino superior e considerado um ícone no empreendedorismo no segmento de educação. O professor Antônio Carbonari Neto. Muito bom dia, professor. Olá, seja muito obrigado. Bem-vindo e obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade também, estou à disposição de vocês e de todos os nossos telespectadores e ouvintes, estou à disposição. Maravilha. Hoje a nossa entrevista ela vai ser muito rica em detalhes, porque para me preparar para a entrevista eu li a biografia do professor Antônio Carbonari, que é o livro Educação S.A. A Paula vai mostrar aqui, Paula, o livro Educação S.A. Esse livro foi escrito, é uma biografia do professor Carbonari, escrito por um dos maiores biógrafos do Brasil, o Ricardo Viveiros, e ele já fez entrevistas e biografias de muitos ícones aí da política, do mundo empresarial, de empreendedores muito grandes, e muito bem escrito, com muitos detalhes, e eu vi que esse livro ele é basicamente dividido em duas etapas, né? A primeira parte fala sobre a sua trajetória, o início, desde criança, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, os primeiros passos como professor, depois já professor de cursinho, depois já começando a pensar em empreendedorismo, até a consolidação do Grupo Anhanguera. E no final do livro tem uma segunda parte que fala a visão do professor Antônio Carbonari sobre a educação. Então a gente resolveu fazer duas entrevistas, uma na sequência, aproveitando a presença do professor, é um homem que viaja muito também. Primeira parte, vamos falar sobre empreendedorismo, que é mais ou menos a sequência do livro, e em sequência, na próxima semana, vai para o ar o programa sobre a visão educacional. Tá bom? Agora, você me permite já uma pequena sugestão? A capa desse livro tem um nome, Educação S.A. Exato. Isso nunca existiu. A educação normalmente era feita por entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, algumas empresariais. E eu fui o primeiro a ir à Bolsa de Valores. Quer dizer, foi uma crise nacional e saiu um livro com o nome Educação S.A. Falei, esse homem é louco. Os primeiros 3 anos da minha trajetória eu apanhei que nem um cão. Aí depois muda de figura. Aí honoris causa aqui, honoris causa dali. Gênio da educação, gênio do empreendedorismo. Mas o nome foi chocante, porque eu fiz questão de colocar o Exato. SA. Né? A turma tinha medo de uma SA, qual é o problema? Exato. É melhor, porque tem acionistas que mandam em você. Exato. Não é a mãe, o pai, o filho que manda, né? É um negócio corporativo. Então, apenas para justificar a capa. Não, excelente, e a gente vai falar sobre isso porque essa iniciativa depois, como você falou, foi muito, muito elogiada depois, porque trouxe recursos para fazer toda a expansão, comprar várias unidades, IES, né, Institutos de Educação Superior. Então, foi uma tacada genial aí, que muita gente fala. Paula, para começar aqui falar um pouquinho sobre a trajetória, traz para a gente a primeira citação que eu tirei foto aqui do livro. Ah, tá bom. Aqui é uma foto sua fazendo um seminário já aqui na organização para professores e funcionários, né? Isso era um hábito nosso anual, treinar coordenadores para transformar em diretor. Então eu tinha 50, 60 coordenadores, ficávamos 3 dias no hotel, fazendo treinamento para que eles venham a ser diretor futuramente.
E fazíamos assim, 70% do curso era dado pela Fundação Dom Cabral, de BH. Dom Cabral. E 30% era cultura anhanguera que eu apresentava. Então nós formamos aí praticamente 100 diretores nessas convenções anuais. Que legal. Paula, próxima imagem, por favor. Aqui é uma citação muito importante que está no início, no final do livro, na verdade, sobre você. E é o Andrew Cohen, que é o PhD, ele é presidente do Conselho de Administração do grupo Kaplan, um dos maiores grupos, né? E ele diz: Carbonari, quero que você saiba que eu sempre fui daquelas pessoas que admiram pessoas que preparam o caminho de outras. Apoiei-me nos ombros de gigantes como você, a Anhanguera Educacional, John Sperling, da Apollo Group, Stanley Kaplan, da Kaplan University, The Washington Post. Cada um de vocês não criou apenas um negócio, mas sim uma nova indústria para o futuro. E em todos os casos, com conflitante oposição de muitos conservadores. Bem o que você falou, né? No começo o pessoal... No começo é pauleiro, né? Uma pessoa muito importante, o Andrew, né? Hoje presidente. Hoje também. Maravilha, legal. Ele está nativa como reitor da universidade. Legal. E o grupo Kaplan comprou o Washington Post. Então, olha o tamanho do olha o tamanho do grupo. E eles estão fazendo do Washington Post também um instrumento de educação. Então, vai vir coisa muito forte no futuro aí. Show. Vamos mostrar a segunda citação. Eu estou fazendo só assim o preâmbulo do professor. Vamos para o segundo, para o pessoal, nossos telespectadores entenderem. Alberto Santana, que é diretor do Núcleo Audiovisual da Anhanguera Educacional Croton. O professor Carbonari é um grande visionário, um gênio, um homem com agilidade intelectual única. Ele rapidamente responde a qualquer tipo de questionamento, reformula desafios e resolve os problemas. Eu atribuo isso não apenas à liderança nata, mas também às oportunidades que soube aproveitar ao longo da vida. Uma excelente frase, um elogio muito grande, né? Obrigado. Aqui foi muito legal. E isso relata um pouco do que a gente vai falar aqui no livro, como você enxergou uma oportunidade também. Legal. Vamos então, vamos ver agora o que... Primeira coisa, Paula, vamos chamar os nossos patrocinadores, antes de começarmos a entrevista em si, a Euromotors BMW, que está também empreendendo aqui na nossa cidade de Jundiaí. Que legal. BMW, Euromotors está instalando uma loja conceitual muito bacana, diferenciada aqui na Avenida La Torre, com um conceito inovador, e eles têm como uma filosofia a experiência do cliente e fã da marca. Enquanto ele aguarda a sua assistência técnica do carro, ele pode usufruir de diversos ambientes dentro da loja. Então tem barbearia, tem simulador, tem coworking, olha que interessante. Você pode trabalhar na loja Euromotors enquanto aguarda o atendimento e assistência técnica. E vai ser um point da marca BMW aqui em Jundiaí. Ricardo Cardenuto é o sócio empreendedor, ele era executivo e virou empreendedor por conta desse projeto. Hoje ele é sócio do grupo Euromotors, veio aqui no nosso projeto, na nossa entrevista. Então é muito legal aqui, olha como é que vai ficar linda essa loja. A gente deseja todo sucesso para Euromotors, BMW, olha o simulador aqui, salão de beleza, barbearia, tanto para carros como para motos, uma loja conceitual. A primeira loja nesse modelo na América Latina da BMW. E Jundiaí foi escolhido pela BMW. Que legal. BMW falou assim, não, Jundiaí tem que ter uma loja dessas. Parabéns e sucesso para a Euromotors BMW. Legal, vamos começar então. Carbonari, a primeira pergunta que eu sempre faço no meu programa é sobre empreendedorismo. E aí eu faço uma pergunta que ela não tem resposta certa ou errada, é muito da visão do empreendedor, de acordo com a sua trajetória. E é justamente assim, o que na sua opinião compõe e é o espírito empreendedor? Bom, veja bem, eu queria dar um conceito antes, um pré-conceito, para poder chegar a uma conclusão. Hoje a educação moderna de 20 anos para cá, ela tem 3 conceitos fundamentais. Primeiro, o conceito de conteúdo. Quer dizer, uma pessoa, para fazer alguma coisa, tem que ter conteúdo. A segunda é ter competência. E a terceira é ter habilidade. Só que conteúdo significa saber. Competência significa o quê? Saber fazer. E habilidade, saber fazer bem. Perfeito. Muito bem. Então, a pessoa que quer ser uma pessoa empreendedora, evidentemente ela tem que conhecer algo.
Mas se ela não põe em prática o saber fazer, não vai empreender. Agora, se ela souber fazer bem, então além de competente, ele é habilidoso. Essa pessoa é habilidosa. Pois bem, o empreendedorismo passa por essas 3 fases, né? Conteúdo, você não sai do nada. Às vezes tem um eureka, tive uma ideia, bom, é um conteúdo. Agora, como é que eu coloco essa ideia em prática? Se você está na área de uma startup, por exemplo, você tem que saber definir o conceito do produto, quem vai comprar o produto, qual é o mercado que você vai fazer. Não basta você ter um AK-47 na mão, você tem guerra para aplicar, não é isso? Exatamente. Não dá para caçar passarinho com um AK-47. Então, o empreendedor é aquela pessoa que quer fazer. Tem essa vontade. Tem a vontade de fazer. Às vezes inata, mas ele quer fazer, tem uma boa ideia. Aí ele tem que sistematizar o projeto, né? É o plano de marketing, o plano de construção, o plano de produção, tem toda uma área de gestão que entra aí para ele poder ter sucesso naquilo que ele quer empreender. Então, esse é um conceito um pouco mais largo do que a gente vê. Basta fazer. Não, tem um pouquinho atrás, precisa ter um pouquinho de conteúdo, precisa ver onde você vai chegar. Então, o conceito do empreendedorismo hoje é uma área de estudo onde se provoca muito. Porque às vezes tem gente muito boa, mas não tem a ideia. Pois bem, eu vou dar uma ideia a vocês que tomei por base também na minha vida profissional. O meu pai tinha um armazém de secos e molhados aqui em Itatiba. E eu tinha lá meus 12, 13 anos, ajudava meu pai no balcão, né? Era meu pai, minha mãe, uma irmã e um irmão. José Carbonari? José Carbonari, esse. E eu, quando nasci, meu pai já tinha mais de 50 anos, então eu ficava mais no escritório, né? Mas eu ia no balcão. E tinha muita família, assim, italiana, alemã, suíça, naquela região, morava em chácaras, lavradores ou donos, né? E eles iam fazer compra no armazém e deixavam os charretes no quintal do armazém. Então, primeira coisa, eu que ia tratar os animais dele. Ração, alfafa, etc. Aí ia para o balcão. Aí eu ia atender uma família, falava, a senhora quer o quê? Uma listinha aqui. Eu quero arroz, quero tanto de feijão e 1 litro de óleo. Aí ia buscar, minha mãe falou, pode parar. O que é? Arroz, feijão e óleo, tá? Vai lá e pergunta para aquela família agora. A senhora, eu quero arroz, feijão e sardinha. Para aquela. Arroz, batata e feijão. Peraí. Já tem 3 famílias querendo arroz e feijão aí. Você vai uma vez buscar lá. Essa intersecção era uma maneira de você fazer o quê? Ganhar escala. Eu não ia 3 vezes buscar. Eu ia uma vez só pegar. Agora, pô, falta uma batata, você vai pegar. Ganhar escala. Ganhar escala desde o primeiro detalhe. Isso marcou a sua trajetória. Marcou minha trajetória, porque eu, quando abri a minha primeira faculdade, foi lá no município de Leme, né? Abri, bolamos um currículo totalmente inovador, eu e meus 2 sócios, minha esposa. E, de repente, de Leme, nós fomos a Valinhos, com o mesmo currículo. De Valinhos, nós íamos a Jundiaí, com o mesmo currículo. Começou a dar escala. Então, em 3 anos, eu tinha mais de 10 mil alunos. Exatamente. Opa, então o negócio funcionou. Bom, a partir daí tem uma história tudo. A escala, eu lembro bem, porque no livro você fala um pouco sobre o PLT também. Sim. Isso foi totalmente escala também. Então, totalmente escala. Aí tem uma história. Tem várias coisas aí que não vou descrever. Eu tinha um amigo, tenho até hoje um amigo, que tinha uma livraria em Campinas. Né? Aí eu chegava lá, ô Zé, como é que tá? Quanto custa o livro tal? Exato. Ele falou, custa tanto. Mas e se eu comprar 10? Se você comprar 10, eu te dou 5% de desconto. Tá bom. E se eu comprar 100? Tá bom, te dou 20% de desconto. E se eu comprar 1.000? Pô, aí eu tenho 50% de desconto. Quanto você quer? Eu falei, não, peraí, vamos conversar e tal. Aí eu fui na editora, quem produzia o livro. Ó, eu preciso comprar 10 mil livros por ano. Eu faço 20% da preço de capa. Então o livro que custava 100, o meu aluno comprava por 20, 22. Sem lucro, é da editora. Aí eu criei um programa do livro-texto. A capa, como nós que criamos a capa, e o prefácio eu que escrevia. E o livro é do autor. Pagava direitos autorais e tal. Só que quem vendia 5 mil livros no ano, passou a vender 55, o autor dava risada. Eu cheguei no ano de 2016 a vender 2,5 milhões de livros. Antes ele ganhava 10% da capa, agora ele passou a ganhar R$1. Mas em todo, em cima. Mas em escala pesada. Muito. Foi aí que renasceu, inclusive, a Pearson, editora. Ficou grande. Ficou grande demais. Então começou também com o Grupo Anhanguera, né? Então, como o senhor dá escala, o PLT é um programa de livro-texto. Quer dizer, toda disciplina tem que ter o livro-texto. Então os professores faziam suas reuniões, definiam, não, esse livro escolheu ou não. Eu só chego no final. Cadê o livro? Agora vamos mandar produzir. Então, todos os campos que nós tínhamos, as faculdades, a cadeira, vou dar um exemplo, a cadeira de administração geral, era o mesmo de São Paulo, Jundiaí, Campinas, Americana, Limeira, Araraquara, é o mesmo livro.
E me lembro de um caso, viu, Patrick? Esse aqui envolve a cidade. Eu estava em Campinas e fui consultar o telefone. Tem um rapaz que foi trabalhar em São Paulo, buscar uma coisa, e hoje é dia de prova de administração geral, mas a prova dele é em Leme. Eu falei, não, pode parar, para em Jundiaí. Ele falou, como assim? Faz a prova em Jundiaí. Ele pegou a prova em Jundiaí, a secretária pega e depois manda para Leme. Quer dizer, é idêntica. Aí começou a dar escala mesmo. Qualquer lugar, aí cheguei a ter 60 campos. Não, e você foi um dos precursores do EAD também, depois a gente EAD fala também, disso também. EAD. Mas até aproveitando, resgatando um pouquinho o início, você tem origens aqui em Jundiaí, na região de Sim, Jundiaí. família toda aqui. O Antônio Carbonari, o comendador Antônio Carbonari, meu avô. é o avô, que foi um empreendedor também. Ele empreendeu na lavoura, a nossa uva Niágara Rosada é um produto de sucesso do seu avô, comendador Antônio Carbonari, que é o nosso Parque da Uva. É o Parque da Uva. Aliás, a primeira uva rosada do mundo. Do mundo. Nasceu aqui em Jundiaí. E aí eu conversei agora também com... Nossa, isso é um patrimônio da cidade. Eu conversando um pouquinho com o pessoal da prefeitura, agora existe uma coisa de valorizar muito isso. A gente vai fazer alguns programas até tentando valorizar essas coisas da cidade, né? Mas por parte materna, o avô, o nono, Gino, que também já era uma pessoa com uma visão um pouco mais internacional, não é isso? Ele saiu da Itália com 12 anos, fez o primário em Boston, que o pai dele trabalhava lá, o meu bisavô. Ele fez o primário, o grupo escolar na época e tal, aí depois veio para São Paulo. Aí ele começou com um pequeno bar, um armazém e tal, aí foi embora e quer dizer, fez a vida toda dele no comércio. Eu reforço muito assim, você teve a felicidade de estar num berço de empreendedores, né? Isso faz uma diferença grande, porque a mentalidade já é um pouco assim, vamos empreender. Isso facilitou muito, né? Eu tive 2 avós altamente empreendedores e 2 avós altamente autoritárias. Olha só, italiano. Italiano, vem aqui, cadê a gravata? Por que não penteou o cabelo? Olha, minha linha dura. Então, de um lado, você criava, mas tinha noção de gestão da coisa. Quer dizer, quando ela era brava, não era brava que ela queria, tem que fazer o caminho certo. Claro. Existem técnicas de gestão, como é que você faz isso? Os processos ali. Então, desses 4 eu tive que aprender e virar isso me chamou a atenção quando eu li o livro, porque as condições foram muito boas para você já ter assim um espírito empreendedor. Mas aí, continuando, o que aconteceu? Você começou, na verdade, como matemático, não é verdade? E uma coisa que me chamou a atenção também, em paralelo, professor de cursinho e cursando a graduação em Itatiba. Quer dizer, você já fazendo 2 coisas ao mesmo tempo e a coisa do professor de cursinho tem que empreender a cada dia, porque tem que chamar a atenção. Claro. Então isso eu achei... o nível de motivação que um professor de cursinho tem que ter para encantar as aulas, encantar os estudantes é muito grande. Se ele for na lousa, de costa para o aluno, tentar ensinar alguma coisa, ele está morto. O professor não dá aula de costa para o aluno. Mas como que eu escrevo? Se vira, crie, lá de lado, né? Dá pirueta, se vira. Você tem que motivar. E tem que prestar atenção em você, não no giz. Porque o artista naquela hora é o professor de cursinho. Né? E aí você teve eu li uma parte, você escrevia, continuava escrevendo, escrevia na parede. Saía pra parede. Aí o que ele está fazendo? Agora que eu tenho a atenção de vocês, vamos começar. Então isso é muito importante, porque o professor do cursinho, ele é um artista e desenvolveu essa questão, quer dizer, tem que ser bem... O motivacional é muito forte. Motivacional, comunicativo, prender atenção. Então isso foi também uma das coisas que você trouxe. Aí, então... Você estava contando que você teve essa ideia de abrir, né? Você teve sócios, para a gente conhecer. Teve o professor Poli, teve o outro professor... Professor Poli, professor Norberto, a minha esposa Maria Elisa e meu filho mais velho, Eric. Então, em 5... e preciso contar um pouco essa história, porque o vice-prefeito de então, da cidade de Leme, um médico, doutor Macarenco, depois foi prefeito várias vezes lá, chegou na minha casa uma noite, falou, olha, o senhor é pró-reitor da Universidade de São Francisco, conhece a área, o senhor não quer montar uma faculdade em Leme? Eu falei, você quer que eu dê consultoria para o município? Não, eu te dou o prédio, você faz para você. Que você tinha uma atividade de consultoria para um monte de universidade e tal. Falei, a ideia não é ruim. Então juntei 2 colegas, minha esposa e fui ver o prédio de Leme. Realmente é um prédio de 2 andares, maravilhoso, deu ali 20 e tantas salas, uma reforma. Falei, tá bom, eu topo. Foi 90 e...
Eu protocolei os processos em 90, no 90. MEC, mas foram aprovados em 1994. Aquela burocracia. A burocracia do MEC, ia para Brasília tudo. É uma loucura, uma loucura. Bom, aí aprovou os cursos, foi um sucesso na região toda, que aprovou direito, processamento de dados, administração, contábeis. Então, e a região começou a ser um polo educacional. Né? Primeiro vestibular em 94. 94 foi o primeiro vestibular. Depois o Macarengo virou prefeito e tal, e nós fizemos um levantamento depois de 4 anos. O que aconteceu com o grupo Anhanguera? Eu usei o nome Anhanguera porque eu estava na Via Anhanguera. Né? A cidade de Leme, naqueles 4 anos, atraiu quase 60 indústrias novas. Muita coisa. É muita coisa. Então começou a desenvolver o município, a região, porque era um polo cultural forte e assim por diante, né? Aí eu adquiri de um colega Pirassununga, criei Valinhos e aí vim para Jundiaí, né? Quando eu vim para Jundiaí, falei, bom, e o medo para entrar em Campinas? Cidade grande. Porque Campinas tinha a PUC com 15 mil alunos, a Unip com 12 mil alunos. Mas eu já estava com 6 ou 7. Falei, quer saber? Vamos. Arrumamos uma indústria quebrada, reformamos e fomos para lá. Em 3 anos, 4 anos, eu tinha 18 mil alunos em Campinas. Nossa. Aí o mesmo negócio... currículo, mesmo treinamento, mesmo livro-texto, né? E é interessante. E eu vou dizer a você como é que foi Campinas, que é uma história que a gente não conta, mas vou contar. Eu, meu sócio e meu filho estavam num shopping, porque o meu sócio, queria trocar o celular dele. E o celular dele é aquele tijolo, lembra antigo? Tijolão. Motorola, grande. Motorola. Enquanto ele fazia isso, o meu filho chegou para as moças e falou, viu, vocês fazem faculdade? Essa aqui falou assim, não, eu tranquei minha faculdade. E você? Eu não entrei ainda, aí não vou entrar. E você? Eu parei. Por quê? Eu ganho, sei lá, R$600 de salário e a universidade custa 550, como é que eu vou pagar? Pois bem, quanto você acha que dá para pagar uma universidade? Aí uma falou, eu sou que nem chinês, tem que ser 199 ou 299. Aí meu filho falou, pai, tá aí, vamos abrir, 299. Abrindo todos os cursos com a mensalidade 299. Mas viu, a PUC, a Unip já era 800, 900. Eu entrei com 299. Entupiu a faculdade. Era questão de preço. E depois de um certo tempo, o aluno, eu tenho uma pesquisa de opinião muito forte dentro, né? Você entrou aqui por quê? Aí todo mundo fala, não, pela qualidade do curso. Não, qualidade. Você entrou porque era barato. Só que depois de um semestre de aula, ele percebia disciplinas muito bem ministradas, professores altamente treinados. Nós fazíamos treinamento de professores. Então, de repente, a faculdade comunitária, que chamava na época, e a Anhanguera, né, os 2 grupos, ele começou a se destacar em termos de qualidade. Quer dizer, baixo custo e alta qualidade. Exato. Conceito do MEC, 3, 4 e 5, todos os cursos. Nunca tive conceito 1 ou 2. Então, Exato. quer dizer, começou a crescer. Criei 12 revistas de pesquisa científica, indexadas todas elas. Então, tinha uma revista que era da Direito, uma de Saúde, outra de Exatas, né? Para o professor publicar os seus artigos. Sim. Agora, por que eu fiz isso? Cada artigo que o professor publicava, ele tinha 10 pontos, né? Um quadrinho aí. Aí eu escrevo um artigo, 10 pontos, aí o semestre que vem eu escrevo outro artigo, mais 10 pontos, o ano que vem mais 2 artigos, 4 pontos. Bom, 4 artigos a 10 pontos cada um dá 40 pontos. A minha carreira docente dizia assim, cada 40 pontos ele muda de faixa salarial, ele tem 1,5% de aumento real na hora-aula dele. Opa! Então, se eu der aula no Grupo Anhanguera e eu escrever bem, eu tenho um aumento, pode ser anual. Motivação, né? Mas é aumento real, 1,5% no salário. Mas você não tem, eu tenho, você não produziu. Exato. E eu produzi. Bom, eu cheguei uma hora que eu tinha professores com mestrado que ganhavam mais do que professor com doutorado. Porque produzia pra caramba, né? As revistas foram um sucesso. E eu tive 12 áreas, as 12 áreas com revista indexada. E revista indexada no Brasil, pela CAPES, ela tem validade nacional para efeito de currículo. Se eu escrever um artigo numa revista que não é indexada, esse artigo não entra na minha carreira. Agora, em revista indexada, assim, ela é internacional. Então, o pessoal do Unicamp começou, não consigo publicar na sua revista? Falei, vamos fazer um acordo então. Vamos fazer um acordo. Eu fui fazer um acordo com o reitor. Eu autorizo que vocês usem 30% da nossa revista para a produção científica de vocês e vocês me dão o acesso gratuito à universidade para professores e alunos da biblioteca da Unicamp. Olha, foi uma guerra, mas não, enfim, todo aluno da Anhanguera e todo professor da Anhanguera ia na Unicamp e entrava com a carteirinha, tirava livro e tal. Isso foi uma biblioteca de milhões forte, de livros. é. Então eles tinham milhões de livros ao nosso lado. Bom, além disso, a Associação dos Funcionários
Falei, bom, nós temos aqui 30, 40, quer estudar na Anhanguera, porque nós somos funcionários da Unicamp, mas não entramos na Unicamp. Como é que é a bolsa? Bolsa integral, pode vir. 30, 40, 50. Então eu comecei a dar bolsa para a associação de funcionários. Biblioteca milionária que eles têm, com acesso gratuito, aluno e professor. E mais, o espaço para publicação intelectual. Porque a Unicamp não tinha revista, como não tem até hoje as federais. Né? Não tem verba, uma vez não tem papel, enfim, aquela história da casa brasileira. Né? Um dia falta isso, um dia falta aquilo. Então, a partir daí, consolidamos o grupo como um grupo de qualidade. Sim. Entendeu? Com alguns convênios, etc. Mas foi através da revista e do programa do livro-texto, né? Porque tinha muita gente, ó, posso usar o livro tal seu? Fala com a editora, não é comigo, né? Mas pegou. Então, tudo isso aí... Inovação, uma atrás da outra, eu acho, né? Agora, tudo isso você tem que aproveitar a oportunidade, exato, né? E crescer com a oportunidade. Não é só ter a ideia e parar, né? Enxergar essa oportunidade. Enxergar. E o modelo, né? Quando você começou a montar as suas universidades, uma coisa que eu percebi assim, a fidelidade ao modelo, ao propósito que você bolou lá atrás, que no livro está escrito, aulas de qualidade, com custo acessível, com senso prático de aplicar no mercado de trabalho, que é outro fator muito importante, claro. Para jovens de classe C poderem fazer seus projetos de vida. Então, isso é importante, porque, como você disse lá em Leme, você viu muitas empresas chegando, gente precisando trabalhar e aproveitar, né? Que a indústria precisa de gente qualificada, claro. Ensino superior, e voltando do trabalho, passando no bairro, claro. Onde vai estar a universidade, antes de chegar em casa, as aulas à noite, sempre exatamente. Focado na aplicação e não coisa muito assim, vamos viajar na maionese, não, é de o cara tem que trabalhar. Na minha época, viu, era muito comum você pegar uma universidade e está escrito assim, missão, transformar o ser humano num homem integral. Eu não sei o que é isso. Integral é aquele cálculo que você faz no cara, né? Derivado integral. Derivado integral. Transformar o ser humano no maior empresário do mundo. Não existe isso. Então o que eu fiz? Vamos fazer como missão da Anhanguera desenvolver o projeto de vida do aluno, dele, não é o meu. Então tem que auxiliá-lo a desenvolver o projeto de vida. Com isso, metade das disciplinas acadêmicas tradicionais foram para o lixo. Não serviu para nada. Não serviu para nada. Entendeu? Eu me lembro que na escola de engenharia tinha geometria descritiva ainda na minha época, né? E um dos professores falou, isso aqui foi muito usado na época de Napoleão. Eu falei, está fora do currículo. Napoleão? Não tem como. Dá uma disciplina... 1800? E hoje, por exemplo, com toda essa alta tecnologia, informática incessantemente sendo usada, eu acho que mais da metade das disciplinas devem sumir nessa década aqui. Que não tem mais sentido, né? Não se aplicou. Quer dizer, então, precisa reformular. Quer dizer, nós vamos sair do conteúdo, o histórico, e vamos para a competência. É saber fazer. A sua disciplina ensina ele a fazer alguma coisa? Não ensina, então... E com isso você conseguiu enxugar, e aí veio outro fator, né, que eu queria que você explicasse um pouquinho. Não dá para o cara, ele trabalha o dia inteiro, está cansado, vai na faculdade à noite e vai ficar 4, 5, 6 horas ali. Não, tem que ser enxuto. Tem que ser enxuto. 3 horas, tal, então, mas só aquilo que interessa. Aí eu tomei um exemplo interessante, que hoje o Brasil todo proliferou. Normalmente, uma disciplina de faculdade, ela tem 60 horas. Aí eu pego o currículo da Unicamp, da Federal ali, e outro... 60 horas assim, o semestre tem 15 semanas com 4 horas. 4 vezes 15, 60. Aí eu falei, mas gozado, 3 vezes 20 também dá 60, não é isso? Exatamente. Eu estiquei o semestre de 20 semanas com 3 aulas à noite, e não 4. Começa antes do carnaval? Começa em janeiro já. Barateou o custo, porque quem paga 4 aulas, começa a pagar 3, economiza 25% na folha. Com isso eu consigo pagar melhor o professor. O aluno que fica até a noite alta, 4 horas, não aguenta. Ele sai do trabalho dele às 5, 6 horas, tem aula às 7, aí chega às 10 horas e está morto. Não, 10 horas acabava a aula. Pô, que maravilha, pode vou pegar outra para casa. Agora, tinha outra jogada aí, né? A aula depois das 10 paga adicional noturno, eu nunca paguei. Porque a aula terminava às 10 horas. Então, economiza aqui, economiza aqui, economiza aqui. A carga horária é a mesma, né? Ninguém pode se queixar. A eficiência e a eficácia do livro-texto ajudava a manter a coesão. Com isso, os currículos foram sendo aceitos. Aí alguém copiou ali, alguém copiou lá, muito bem. Eu já tinha noção de como é que ia ser o EAD, a educação à distância. Já tinha noção, tinha alguma experiência aqui e ali, fui aprender algumas também. E eu fiz o seguinte, no currículo da Anhanguera, nós tínhamos 8 disciplinas iguais, em todos os cursos.
Então, vou dar um exemplo de um aí. Desenvolvimento pessoal e profissional. Não existia essa disciplina, foi eu que criei. Ali ela tirava introversão, extroversão, ensinava a falar em público, escrever um currículo, desenvolvimento profissional do camarada. Só que em todos os currículos tinha. Quando eu falo todo, engenharia, tinha medicina, tinha odonto, ele ficava, esse homem é louco. Louco não, eu estou preparando o projeto de vida de vocês. Bom, aí outra disciplina, antigamente se dava muito introdução à economia. Então, introdução à economia e organismos internacionais. Exato. Você tem que saber o que é o FMI, o que é o Banco Mundial. Não é aquela faixa fora do FMI. Banco Central, sabe o que é. Tem que saber. Juros, Central, Selic. Então, a introdução à economia, ela também era aplicada. Aí vai daqui, vai dali. Mas para o engenheiro, o médico, aí eu criei uma disciplina chamada Leituras Clássicas. Aí tem livros desde a Grécia, né? Sócrates, Platão, etc. O Espírito das Leis de Montesquieu. Aquela que tinha mais de 100 anos não paga direito autorais. Comprei Casagrande e Senzala, Direitos Autorais, o livro do Fernando Henrique Cardoso. Eu montei um livro só de leituras clássicas. Cada capítulo é um autor famoso. Para dar o quê? As humanidades necessárias para todo mundo. Pois bem, essas 8 disciplinas básicas, eu sempre coloquei de sexta-feira. 2 aulas da sexta e mais 2, são 4 aulas. Porque elas tinham menor desenvolvimento. Foram as primeiras que eu passei para EAD. Então, direito à legislação, todo mundo tem que saber. Mas não tem na medicina, vai ter. Porque o médico precisa conhecer direito à legislação, engenheiro e tal. Aí eu peguei essa disciplina, passamos todo online. Aí, a partir daquele ano, o grupo em Anguera não tinha mais aula de sexta-noite. A gente chamava de sexta free. Então, de segunda a quinta você tem aula. É verdade. E sexta-feira você faz na sua casa. Ou faz de sábado, faz domingo. Então, em currículo, conta a hora, mas não custa a hora. Então, é um outro princípio de economia. Muito legal. A política de armazém, né? Com lápis na orelha. Não, é uma inovação atrás da outra. Uma atrás da outra. E assim, isso que é legal, né? É que você... É tanta coisa, e isso aqui vai ficar um vídeo para o pessoal depois conseguir captar e ver várias vezes tudo que você está falando. E eu realmente falo para o pessoal ler esse livro aqui. Isso aqui não é só para educação, é empreendedorismo. Porque o Carbonari está falando um monte de coisa, mas é um monte de inovação uma atrás da outra. Às vezes, e elas têm que ficar sistêmicas depois, né? É. Não basta criar, organizar, fazer o plano de custo dela, como é que você vai pôr isso em produção. Né? Então, tudo isso aí tem que ser integrado. Uma passagem do livro fala também, porque é em Anguera, porque você vivia na Anguera com uma van, até pegando assim professor junto com, às vezes, aluno, trazendo de um lugar para o outro. O espírito tem que acontecer. Quer dizer, eu não posso ficar aqui esperando que o meu negócio aconteça sozinho. Esse exemplo que você deu. Quando nós começamos em Leme, os professores eram de Americana, Limeira e Campinas. Quem vai lá? Aí eu comprei um micro-ônibus, pintei a faixa lá em Anguera e passava na casa dele, buscá-lo para dar aula. E aí às 10h30, 11 horas da noite, trazia de volta. Isso é muito legal. Quer dizer, então a economia de escala. E outra, tinha um mini restaurante dentro do ônibus, né? Sanduíches, sucos, etc. Então o professor já chegava jantado lá. Essa é a ideia. Tem uma passagem que o teu motorista, acho que era o teu filho, ele... Eu acho que não era o motorista mesmo, ele intercedeu porque vocês deliberavam ali no meio da van. Não, nós estávamos era o escritório nosso ali. Escritório. Né? E eu não sei qual é o currículo aí, que tinha 2 aulas de psicologia. Não sei se era administração, qual é. Bom, e a discussão estava assim, vamos colocar 2 aulas de psicologia. Aí a minha mulher, precisa pôr 4 aulas na noite toda, mais 2, 4. Não, vamos aprovar aqui. Mas não voto. Aprovamos 2 aulas. Outra coisa. Aí passa um dia ou outro, houve uma discussão dentro do micro-ônibus. Viu, como é que é aquelas 4 aulas que é de psicologia? Aí o motorista falou, não, nós aprovamos 2. 2? O motorista ele segurou. Era uma empresa, o escritório central era uma van e já tinha um conselho ali, que era o motorista. Então achei sensacional essa parte. Mas continuando, aí você começou a crescer, as empresas, universidades, uma aqui, outra ali, Lema, teve Jundiaí, teve Pirassununga, Campinas. Entrou em Campinas, deu certo, pesquisa de campo ali. O negócio, a empresa foi aumentando de tamanho. Nós estamos falando mais ou menos aí, já é 2000 e... 2000, a priori 2000 e pouquinho, ela ficou grande. Ficou grande. E Administração central... como é que eu faço a expansão se eu não tenho dinheiro? Porque eu vendi um carro, eu vendi isso, eu hipotecava a casa para pagar o 13º. Olha... Muito bem, aí o que acontece? Eu preciso de dinheiro para expansão. Me permite, você falou hipotecar a casa, acesso ao dinheiro, mas precisa de dinheiro. Quer dizer,
Hoje, muitos empreendedores têm medo de se endividar e como é que faz? Se você, né, por exemplo, o pai e a mãe falam, oh meu Deus do céu... Não, se você tiver muito medo daquilo que você está empreendendo, não vai dar... você não acredita naquilo. Isso que eu queria chegar. Você tinha 150% de certeza daquilo. Estava 150 rodando anos, já. Claro, rodando. Então, não tem problema. Vou hipotecar porque é temporária essa situação. Outra coisa, toda a vida do Grupo Anhanguera, nós fazíamos uma autoavaliação em maio e outubro com os alunos. Certo. Era um questionário de 200 perguntas. A gente processava tudo. Então, ele avaliava professor, instalações, interesse. E a gente percebe o vestibular cada vez melhor. Olha, você vê um ritmo crescente de alunos. Qualidade melhor, formando melhor. Ela não tem como retroceder. Então, ela tem... o crescimento está garantido. Só que precisa de dinheiro para expansão. Aí que eu queria que você falasse qual foi a sua visão. Eu não tenho nada contra banco, mas você ia num banco naquela época, emprestar dinheiro para o 13º, os juros davam 14º. Então, não vai. Aí conversa daqui e dali, falei, gente, eu vou fazer uma SA. Você é louco. Vai fazer uma SA. Sociedade Anônima. Vamos para a Bolsa? Vamos. Criamos as SA, 3 pequenas, depois juntei na grande, em Anhanguera. Nós contratamos uma assessoria do Banco Pátria, em São Paulo. Que é fantástico, enorme. Enorme. Não era enorme, começou com a gente, né? Com a gente e com aquele laboratório do DASA. DASA e Anhanguera. Começamos assim. Rapaz, veio um financeiro lá trabalhar junto. Veio o vice-presidente, foi um de lá, aumentou um pouco de umas 2, 3 pessoas. Eles aprenderam o mundo acadêmico e eu aprendi o mundo financeiro. Foi uma troca muito boa. Aí, nós tínhamos, vamos organizar a SA. Como organiza uma SA até hoje no Brasil? Você tem que ter no mínimo 3 anos de contabilidade internacional, auditada por empresa internacional. A contabilidade tem que corrigir. Quantos erros a gente fazia, né? Gestão familiar, terra da mãe. Então, nós ficamos 3 anos organizando a casa. Aí, nós vamos fazer o seguinte, será que vende ações? Do quê? Curso superior de qualidade. Vamos ver. Aí, nós fizemos um no-deal roadshow, quer dizer, um roadshow em algumas capitais do mundo, para ver se era vendável aquilo. Então, fui na Inglaterra, fui na Escócia, Nova York, Dallas, enfim. Gosta da ideia? Agora, tudo foi positivo. Foi muito bem. Então, vamos agora fazer o IPO. Eu fiquei 6 semanas fora do Brasil, com um grupo, e o pessoal do banco com outro grupo. E nós fomos vender a ideia de vender ações de um produto que chama-se curso superior de qualidade. A custo acessível. Um custo, lógico. E eu levava minhas curvas todas, os gráficos, eu crescia 45% ao ano. Aí fica mais fácil mostrar lá. Mostra aqui, o gráfico aqui, assim, e tinha gente falando, mas, viu, esse número não existe, né? Estou provando que existe aqui. Eu tinha 1.000 alunos, hoje tenho 500 mil, 100 mil e tal. Então, começou a ser crível o processo. De 2004 a 2007? 2007. Então, de 2004 a 2007 começamos a trabalhar. Quando foi ela foi em março de 2007, vamos dizer, fevereiro de 2007, nós fechamos o pacote em Nova York. E pusemos lá tantos milhões de ações para venda. Só que dividimos em 10 pacotes. Vamos dizer, 100, 100, 100, 100, 100. Vamos dizer, deu 13 fundos interessados em cada pacote. Era um vestibular, 13 por 1. Foi o mais lindo do mundo. Mantivemos o preço básico. Foi feito o IPO na Bolsa de São Paulo. A venda foi um sucesso. Então, entrou quase 1 bilhão em caixa. Nossa. O que fazer com esse dinheiro? Vou pintar a escola? Não, tá bom, né? Então, melhoramos. Corpo docente, carreira docente, biblioteca, livro-texto. E sobrava. Muito bem. Aí os acionistas de fora, viu? Você vai pôr dinheiro na poupança, é? Não. Aí eu comecei a comprar. Compro uma instituição aqui, uma ali. E eu tinha um amigo que era reitor e dono da Uniderp, Universidade lá de Campo Grande. Era a melhor plataforma de EAD do Brasil. Porque era ao vivo, via satélite. Não tinha internet tão fácil assim. Aí é Pedro Chaves. Falei, Pedro, você vai vender isso aqui ou não vai? Não sei, estou pensando, estou com quase 80 anos, Demorou um mês, nós compramos a Uniderp. A primeira plataforma e via satélite, que é caro, né? Aí o número de alunos saiu de 80 para 250. 250 mil. O EAD pegou fogo. Porque além de usar a plataforma naquelas 8 disciplinas minhas que eram online, tinha os cursos online. Você colocou inteiro, tudo. pegou tudo. Então mudou de figura o conceito da Anhanguera. Aí é uma universidade. Aí adquirimos um centro universitário aqui, um ali, outra Universidade de São Paulo, a Uniban. Quer dizer, nós fomos crescendo organicamente, via MEC, e por aquisições, em função do dinheiro de caixa. No ano seguinte, 2008, fizemos um follow-on, fomos buscar mais dinheiro no mercado, e entrou dinheiro para burro também. Por quê? Porque aí é o exemplo. De março de 2007
a dezembro de 2007, nós crescemos 111% o valor das ações. Então tinha fundo assim, meu Todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo feliz. Então nós fizemos um follow-on, faturou tal e qual o início. E fizemos mais um depois no terceiro ano. Então entrou muito dinheiro, aí a velocidade de aquisições aumentou. Aí nós começamos a sair do estado. Nós chegamos a ter 60 campos. Nossa, Quer dizer, algo negócio bastante grande. Aí nós chegamos em 2013, né? Fizemos a fusão com o Grupo Croton, de BH. Que é outro enorme. Enorme. Então, mas os dois primeiros do Brasil se fundiram. Agora você imagina, 500 alunos aqui, 500 mil alunos aqui, 500 mil alunos ali. Nós passamos de 1 milhão de alunos. Isso é. Então, em 2014, nós fomos, e verificamos isso, foi eleita a maior universidade do mundo. O maior grupo educacional do mundo. E se manteve, né? Porque cresceu mais no EAD, tem quase 2 milhões hoje, então o grupo foi crescendo. Porque aquilo que você falou de escala, a escala só melhora. Cada vez que você está com 1 milhão, quer dizer, o teu PLT agora era 50 mil que o cara vendia, mas 80 mil. Quer dizer, é um bom negócio ser escritor. Para todo mundo, claro. Como hoje é um bom negócio, isso aqui eu faço um desafio. Ser um produtor de conteúdo. Para as escolas que tem o EAD. Então você dá aula aqui, eu dou aula de gramática, não sei o quê. Pega uma tela, pega um estúdio, grava a sua aula, né, um chroma key e tal. O que acontece? Você pode vender essa aula. Você é o autor. Você é autor. Você é autor, você vende para colégio, para pai de aluno, para o aluno fazer revisão. Então hoje isso é um mercado grande. Ele já existe há 10 anos ou mais. Eu tenho vários colegas que vivem disso hoje, né, se aposentaram, hoje são produtores de conteúdo. Mas bom professor pode fazer isso. Isso é muito legal, porque o cara fazer isso, às vezes o cara já tem uma certa idade, tem muito conhecimento, mas o cara tem que se adaptar a uma nova realidade. Então, não tenha medo do digital, né? Faça em casa, o conteúdo importa. Essa é uma dica, hein, para quem quer empreender. Não, a dica eu estou falando, porque antigamente você preparava a aula, usava o giz, o apagador, o avental, o guarda-pó, né? Eu perguntava pra minha neta, você sabe o que é isso? Eu falei, não, nunca vi isso aí. Então o que acontece? Mas hoje você tem o quê? O cameraman, o sonoplasta, o técnico de som, quer dizer, você tem um monte de aparelhos que evoluíram. Você tem o conteúdo e a competência. E tem os técnicos que te auxiliam, as câmeras, né? E às vezes você consegue fazer, viu, Carbonari, com pouca coisa, com um bom celular, com um fio, conecta o microfone, faz e vai. Faz. Então eu acho que tem um bom futuro para o bom professor, o bom editor de livros, de conteúdo, né? Porque as aulas presenciais estão diminuindo. Vamos chegar esse ano que vem, a máximo 50%. A pandemia mudou tudo isso. Mudou o mundo, apressou, né? Apressou. Então, eu acho que o Brasil, o mundo, né? Está caminhando para o híbrido. Vai uma vez por semana na escola, na universidade, ou duas, o resto faz em casa, no escritório, etc. A gente chama de aula invertida. Você dá o livro-texto antes, ele estuda e vem tirar dúvida aqui. Mas tirar dúvida pode ser presencial, online, YouTube, etc. Até o óculos de realidade virtual aumentada, né? Então, isso é possível hoje. E eu acho que essa próxima década vai por esse caminho. Eu estou enxergando isso aí por esse caminho. Agora, como é que é lá fora? É a mesma coisa. Eu sempre cito um exemplo, já citava há muito tempo atrás. Mas o ED é bom, é ruim. A Open University dos Estados Unidos, de Londres, é uma universidade que tem mais de 50, 70 anos, sempre teve lá. E eu me lembro que teve um aluno célebre dela lá. O Mandela ficou preso 27 anos na cadeia, por ser revolucionário, na África do Sul. Nesses anos, ele cursou Direito na Open University. Só que assim, ele escrevia a lição e mandava. Mandava como? Não tinha telex, mandava por navio. Então demorava 2 meses para chegar, o professor corrigia, 2 meses para vir. Ele preso? Ele fez por Direito. Eu não sabia. Saiu de lá como advogado e se elegeu presidente da República da África do Sul. Acabou com o apartheid, etc. Que legal. Ele fez EAD. Também eu brinco muito, né, quando era mais professor de linha de frente. Falou, quando é que você começou a fazer o EAD? Falei, eu comecei mais ou menos com 6 anos de idade. Falei, você é louco? Eu ia no grupo escolar. Professor, eu tenho a seguinte lição de casa, blá, blá, blá. A lição de casa eu fazia presencialmente na escola ou em casa? Em casa. Então já era EAD. Estava longe. Eu não tinha professor. Eu fazia em casa a lição. Então essa lição fora da sala já era uma educação à distância. Com certeza. Questão de você calibrar, né? Então, isso não é uma novidade para a gente. Traga a sua lição de casa de uma outra maneira. Ligue-se via internet com o professor, uma sala de aula padrão. Você não precisa ir lá.
Então, essa é uma vantagem. Quem trabalha à noite, quem trabalha o dia todo para estudar à noite, o EAD veio com uma mão na roda. Uma mão na roda. Não tem... Então, ele não morre mais. Bom, então, a tendência hoje é o ensino híbrido, com algumas exceções. As escolas de elite. Eu chamo de elite aquela de alta qualidade, né? Você pega o IBMEC em São Paulo, pega o Instituto de Direito de Brasília, você pega algumas instituições que são de ponta, caríssimas, e aí a frequência é obrigada. Por quê? Você vai ter aula com os cardeais da área. É outra coisa. Agora, provavelmente, eles também vão usar 20% da distância, 30%, até 40%, hoje é permitido. Então, é por isso que eu chamo de híbrido, né? Híbrido, uma um pouco aqui, ali. um pouco ali. É. E essas escolas têm crescimento positivo no número de alunos agora, na pandemia. Claro. Outras estão caindo, porque não muda, não inova, não atende às novas necessidades dos alunos. Então, por que eu vou trabalhar 8 horas, pegar o ônibus mais uma, para assistir 4 aulas, chego meia-noite em casa e ver um cara com a lousa, escrevendo na lousa, de costas para o aluno? Então, isso aí mudou. Mudou, o raciocínio é outro. E eu tenho um exemplo prático comigo. Né? Eu, quando foi 2014, houve a fusão, né? A Anhanguera-Crota, eu tinha, no meu estatuto, a autonomia para ir embora. Quer ficar, fica, não quero ir. Como eu tinha muitas ações, bônus, eu vou embora. Encerrei minha participação, fiquei 1 ano presidindo a integração. Só nessa simbiose, nós economizamos mais ou menos 500 milhões no ano. Porque tinha disciplina duplicada, conteúdo duplicado, né? Fomos juntando tudo, aceitei. Dois gigantes se unindo. 2 gigantes, claro. Então eu tive que presidir o conselho e arrumar a casa. Muito bem. Aí eu não tive o que fazer, né? 2004, 2014, 2015. A minha filha estava nos Estados Unidos estudando inglês e o meu neto já estava na escola americana, tempo integral. Falei, eu vou passar uns 2 meses lá. Aí fui para lá, para Miami, encontrei alguns amigos lá e tal. Aí minha filha falou, pai, vamos comprar uma escolinha primária aqui, uma elementary school. Aí pelo menos eu tenho o que fazer, você vem de vez em quando. Falei, vamos, né? Aí comecei a conversar com os amigos, brasileiros inclusive. Falei, viu, Carbonari, por que você não monta uma universidade aqui? Falei, como é que faz isso aí? Ó, você tem que ter curso superior e no mínimo um mestrado. Aí em vez de college, você é university. Falei, vamos fazer. Então em 2015 eu protocolei o projeto da Must University. Must University, um empreendimento atual. Agora não, por que Must? Must é a sigla de Miami University of Science and Technology. Olha que legal. Só que eu esqueci que a Universidade de Miami, ela tem um campus que tem esse nome aí. Aí os advogados vieram falar comigo, você está criando um nome que já tem na universidade. Aí eu peguei o logo, né? Falou, você conhece o logo? Must. No Brasil, Must quer dizer o melhor. Eu falei, por que você não fica com isso? Ele está fechado. Must University. Acabou. Não quero o nome. Então, tem que mas, essa mas chama Must University. Must University, oficial. Fica em Boca Raton. Boca Raton. Região de Miami. Já começou em Miami, Hollywood e Boca Raton. Que legal. Aí registrei, né, trademark, etc. e foi embora. Bom, os mestrados, começamos com 3, hoje tem 8. Nossa. 100% online. Inclusive as provas, hoje tem método para criar isso, fazer e tal. Então é 100% online. Nós atingimos em 4 anos e meio, começou em agosto de 2017. Nós batemos ontem 2.303 alunos. Nossa, em 5 anos. 4 anos e meio. O que é curioso, em 9 países. Eu tenho aluno no Japão, tenho aluno na África. Agora, 99,9% brasileiros ou portugueses, né? Da África, de Portugal, porque não tem mestrado online em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil já não tem. A CAPES não deixa, o MEC não quer. Ótimo para mim. Eu estou crescendo muito, com uma taxa de 50, 60 ao ano. O aluno do Brasil pode fazer Must University lá, mestrado? Todos os alunos meus são daqui. Então eles fazem os créditos, que lá o mestrado é 1 ano e meio no máximo, não é 3 como aqui. E ele tem uma dissertação para fazer. A dissertação, para nós, é um artigo científico, 30 páginas e tal. Tem os orientadores e a banca, todos doutores. Eu tenho 40 doutores na equipe. Aí eles defendem. E defendem aonde? Em público? Não, via Zoom, online. Está lá o orientador, as 2 da banca e a aluna. Vestidinho, bonitinho e tal, faz a defesa, apresenta. Olha que legal. Isso está gravado, a dissertação está escrita. Então, no diploma sai, né? O trabalho de conclusão de curso, tal. Por que eu criei o trabalho de conclusão de curso lá? Nos Estados Unidos, o mestrado não tem dissertação. Você faz os créditos, pega o diploma, tchau, um abraço. Por causa da quantidade. Você imagina esse Harvard, que entra 1.300 alunos por semestre, eu tenho doutores suficientes para orientar esses caras? Não tem.
Então terminou, tchau, vai embora. Mas eu fiz isso por causa do Brasil. No Brasil, o hábito acadêmico aqui é ter uma dissertação ou um trabalho de conclusão de curso. Então fiz tal. Por quê? 98, 99% dos nossos alunos são do Brasil. E eles vão querer o quê? Reconhecimento do diploma. Que no Brasil, pela lei, você faz uma universidade que já tem esse curso ou equivalente, aí ela analisa tudo ok, tá, e chancela atrás. Né? Reconhecido o curso, tal, dá o nome, o americano mesmo, tal. Aí ela passa do diploma brasileiro. Pode dar aula onde quiser, trabalhar onde quiser. Então, ela pode trabalhar nos Estados Unidos com a Universidade Americana. Na Europa, que aceita a Universidade Americana. Onde tem problema? No Brasil, na Argentina e no México. Os outros países aceitam também. Que são países extremamente burocráticos, né? Difícil. O México, a carga horária é o dobro. Mas também custa R$100 o curso. Não tem sentido. Bom, então, mas deu sucesso aí? Eu fiz o seguinte, de novo, você tem que fazer um empreendimento, mas tem que ter um enfoque sistêmico nele. Eu peguei 4, 5 universidades brasileiras que eu conhecia, de amigos meus, de conhecidos, e fiz um convênio. Mostrei o que era Must University, quem eram os doutores, qual é o programa cada uma, como se trabalha a dissertação. Falou, pô, é igual o nosso aqui. Então você reconhece o diploma, hein? Pode mandar. Aí o que dizer? A lei fala que tem 6 meses para reconhecer o diploma. Eu estou reconhecendo em 30 dias, 45 dias. Só que, eu tenho já, hoje, os números de hoje, eu tenho 90% de diplomas já reconhecidos, já entregues, e 10% em fase final. Isso quer dizer 100% de aproveitamento para o reconhecimento. E o MEC obriga que esse reconhecido esteja catalogado na CAPES, num portal chamado Portal Carolina Bori. Então você entra lá, tem todos os nossos alunos, tipo, tudo reconhecido, bonitinho. Falta 10%, é que está em fase D. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Bom, 90% de reconhecimento. E um grande número de universidades do exterior que contrataram escritórios aqui no Brasil para reconhecer o diploma, não conseguem. Universidade, tal, você é da Índia. Quem conhece? Eu não conheço. O MEC não conhece, ninguém conhece. E eu tomei uma representação do CONAR esse mês aí. Tomou? Fui denunciado por ser um mago, né? De reconhecer os diplomas e as outras não. Aí eu respondi, primeiro eu não sou um escritório, sou uma universidade. Eu não represento ninguém, é a universidade que está aqui. Aí fizemos uma sessão via Zoom também, com os conselheiros do CONAR. Resultado, então fica o senhor divertido que não deve dizer 100%, diga 90 mais 10, tá bom. Então a gente tem que dizer assim, tem paulada pela frente? Tem, é o começo, né? No começo você toma paulada. E a gente já está, olha como passa rápido, né? A gente já está quase no final da primeira parte da nossa entrevista. O que eu gostaria de te pedir agora, aqui nos minutos finais dessa primeira parte, é uma dica, você já deu um monte de dicas aí, mas para os nossos telespectadores que se interessam por empreendedorismo e escutaram toda a sua trajetória, tem muitos desafios dia a dia, mas quem quiser empreender, e a gente está diante aí de um grande empreendedor, um ícone aí do empreendedorismo brasileiro, você já deu algumas dicas, mas se você pudesse reforçar aí as suas dicas para quem quer empreender. E aí a sua câmera 100%. Tá. Bom, eu acho o seguinte, a ideia de empreendedorismo é essa que eu coloco, e os livros colocam todos, é fazer. Tem uma boa ideia, se pôr em prática. Não basta isso. A boa ideia, o start, ela sempre vem por imitação, por ideia nova, por continuação. Você dá ideia, eu aproveito, mas então precisa de uma ideia. Para a ideia andar, você tem que pôr em prática. Pôr em prática, quer dizer, precisa ser competente. Tem que fazer plano de construção, plano de venda, que mercado você vai, etc, etc. Então, empreender é essa noção que você precisa ter. Agora, quando eu falo empreender e ter uma boa ideia, eu não estou falando que você tem que criar uma empresa nova, hein? Você pode, no seu emprego, ser um empreendedor. Isso é muito importante se destacar. Eu sou engenheiro sênior. Passei para engenheiro titular. Eu sou um professor nível 1, passei para um professor nível 4. E então, assim você é SA, né? Você é SA. Quer dizer, eu posso transformar a minha vida com o maior grau de empreendedorismo para ter melhor sucesso na minha profissão ou ocupação. E eu distingo bem profissão de ocupação, porque na Faria Lima, em São Paulo, 55% dos financistas são engenheiros. A profissão é engenheiro, a ocupação é finança. Então a gente tem que saber distinguir. E você consegue construir você, né?
Embora tem muito startup aí que nasce da ideia do camarada. Ele tem uma ideia, né? Vai, produz e vende bem. Por quê? Você tem que consultar o seu público, o seu mercado. Não adianta eu criar uma coisa que não pega no mercado. A história do Steve Jobs, que não, eu criei o Apple, o iPhone, e falaram para ele, pô, isso aí não vai pegar. Aí talvez é uma pequena exceção, porque não vai pegar, porque o pessoal não conhece ainda a minha invenção. Mas geralmente você tem que estar muito conectado com a demanda, não é? Claro. E a outra coisa que é muito valorosa você destacar, essa questão de matar um monstro a cada dia. Eu começava a falar matar um leão a cada dia, eu não falo mais isso, hein? Porque o leão somos nós, os empreendedores. Mas matar um monstro a cada dia, a dificuldade diária. O empreendedor é aquele que ele tem que se acostumar com esse senso de que as coisas não estão pré-definidas. Existe um certo nível de incerteza, de insegurança, de risco. Então, você tem que acordar todo dia com aquela vontade, não, eu vou vencer de novo, isso. E outro, olhar para frente, né? Olhar para frente. Quem olha para trás espelha o retrovisor. Você tem que olhar para frente. Essa é boa né? também. E fazer. Agora, eu pertenço a um instituto aqui de São Paulo, Instituto Êxito, né, de empreendedorismo, com 34 empresários e tal. Então, eu nem falo mais, hoje eu sou mentor lá, eu dou mentoria para alguns. Toda segunda-feira à noite, tem umas 2 horas, ligam lá, faço um Zoom e tal. Semana passada, um colega de Niterói, área educacional. Empreendedor? Empreendedor, tá? Ele já tinha lá 3, 4 colégios, uma faculdade e tal, e foi fazer um curso de mentoria conosco em Recife, o ano passado. E eu via que ele só sentava comigo, né? Como é que é isso, como é que é aquilo? Aí foi. Eu tinha um grupo de educação, tinha um grupo de comércio, indústria e banco, etc. Agora, quando foi na última segunda, ele ligou, pode me atender? Pode. Tá bom. Atendi, conversei com ele, gravei um programa, ele tem uma TV lá também. E ele falou, camarada, eu vou dar você. O ano passado eu faturava 30, 35 milhões por ano. Arrumei mais parceiro, colega, parceiro, não sei comprar o colégio, eu coloquei no sistema. O faturamento desse ano passado foi 60 milhões. Puta, dobrou. Quer dizer, eu vejo que faz uma mentoria. É dar o caminho certo. Paula, mostra pra gente o slide do Instituto Êxito de Empreendedorismo, criado, é um outro empreendimento por si, né, o Instituto. Aqui, Êxito Mentoring Experience 2022. Olha aí, bom, você é o principal aqui na foto, o criador, mas olha o peso dos empreendedores que estão aí. O Chaim, de Ribeirão Preto, o Coque, aqui é o dono da Bossa Nova, aqui embaixo, que é a maior empresa de promover startup no Brasil, Bossa Nova. Bossa Nova. Tem o Geraldo Rufino, que é aquele... O Rufino, fantástico. O Janguia, o Celso Nisquier, aquele do meio de cima, é o dono da Unicarioca. Legal. O pai dele é o Arnaldo Nisquier, que foi conselheiro hoje da Academia Brasileira de Letras. O Janguier, do lado dele aí, é o dono do Grupo Ser, está na Bolsa também. Hoje passa de 300 mil alunos. Enfim, aí tem um grupo, né? Então, o dono o empreendedor da XP, Guilherme Benchimol. Tem gente aí, é o seguinte, nós ministramos um curso aí, 3 dias por mês, outro 3, semestre. E em Recife, em outubro do ano, aí fica uma semana conosco. Aí apresenta, troca ideia, mesa 1, mesa 2, mesa 3, a gente troca de mesa, né? Os mentores, eles entendem o negócio? Entendem o negócio e tal. Eu não fico só na educação também. Claro. Porque tem umas tiradas de qualidade que servem para a empresa, claro. Serve para um grupo de farmácias, por exemplo. Então isso tudo são cursos de empreendedorismo que esse pessoal faz. Então, isso tem muito a última palestra presencial foi em São Paulo, lá no Parque da Imigrante. Eu, quando subi no palco, tinha 1.300 empresários para ouvir. Eu quase caí no palco. Eu nunca dei aula para 1.300, mas de qualquer maneira foi um sucesso. E como deu a pandemia, então nós continuamos fazendo online e mantendo e tal. Isso aí tem um custo. Nós trabalhamos de graça. Esse custo vai para o Instituto, essa verba. Hoje o Instituto tem mais de 400 programas sobre empreendedorismo, startup, pronto, no próprio canal, Instituto Êxito, gratuito. Para alunos do ensino médio para baixo. Que legal. Então, quem quiser acessar, pode acessar. Acesse www.instituto Êxito de Empreendedorismo. Entra lá, vê, vai no lugar certo, tá lá, tem 400 cursos. Curso de 4 horas, de 12 horas, de 20 horas, etc. E tal. O que você imaginar de empreendedorismo está lá. Porque todas as nossas aulas gravadas, a nossa mentoria está lá dentro também. É fantástico. Então, é fantástico. E eu acho que é um exemplo prático que acontece, que se orienta muito. O Kleber, que estava aí na fotografia,
Ele é dono do Bossa Nova. O Bossa Nova hoje é a maior empresa de fomento à startup. A startup, Bossa Nova. E vai mesmo. A startup custa 1 milhão e ele faz já 20. Então, porque ele tem técnica de fazer crescer e tal. Ali tem o Papa do RH ali dentro também. Então tem muita gente boa. E eu, por exemplo, eu vou em maio, abril é a minha gravação. Em abril agora. Então o que acontece? Eu faço a gravação, normalmente 50 minutos, e isso já vai encostando ali e para os mentores futuros, né? Então quando eles chegam lá em Recife no final do ano, é instrução invertida, aula invertida, eles já leram tudo. Aí escolhe, quer ficar aqui, fala, quer ficar ali, etc. E tal. Eu dei mentoria para uma moça uma vez, acho que uns 3 anos. Ela tinha uma loja de bebidas, vender bebida. Aí no último ano ela foi lá, ela está em 12 cidades ao redor do Recife, ela multiplicou a empresa dela. Olha só. Porque também a escalabilidade é fazer mais do mesmo. Claro, né? claro. Então aí pegou fogo. Então é uma mentoria que tem valido a pena. Carbonari, então, eu queria, a gente está chegando ao final dessa primeira parte da sua entrevista, eu queria agradecer muito a sua presença, eu acho que o valor e as dicas e toda a tua trajetória são extremamente inspiradoras. Uma das coisas que a gente traz aqui para o nosso programa é essa palavra inspiração. Isso é importante. Essa vontade de ouvir, aprender mais, foi sensacional. Muito obrigado. Agradeço demais, assim, as portas, obviamente, abertas para quando você quiser retornar para falar de empreendedorismo. E agradecer ao nosso público também pela presença, nós estamos ao vivo. Com certeza vocês ficaram inspirados com todas essas dicas. Queremos desejar aí que vocês fiquem muito bem, empreendam, se inspirem, se motivem, não desistam. Ouçam todas essas, no vídeo que ficou, todas essas, os ensinamentos do mestre, do professor, um dos maiores empreendedores do Brasil, na área de educação, palestrante de Stanford, de Harvard. E a gente agradece novamente a audiência. Até o próximo programa Business 360. Um abraço.